Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: como treinar a nossa ferramenta mais poderosa, o cérebro, para a gente alcançar níveis bem mais altos de produtividade. A ideia é deixar a mente em forma, sabe? Sabe aquela sensação de passar o dia inteiro correndo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo? E aí, quando chega o fim do dia, a gente olha pra trás e parece que nada de concreto foi feito. Pois é uma frustração super comum e um baita sinal de que talvez algo precise mudar no nosso jeito de trabalhar. E essa imagem aqui, olha, ela captura perfeitamente esse sentimento. É o puro esgotamento de dar duro, de se esforçar muito, mas sem sentir que está saindo do lugar. Agora, a pergunta que fica é: e se a solução não for trabalhar mais, mas sim trabalhar de um jeito mais inteligente? Então, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça da produtividade, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é redefinir o que realmente significa ser produtivo. Porque adianto, não é só sobre fazer mais e mais coisas. Olha só que interessante. A produtividade, na sua essência, é basicamente uma relação. A relação entre aquilo que a gente produz e os recursos que foram gastos para produzir. É, no fundo, uma equação de eficiência. E aqui está a fórmula, para ficar bem claro. Produtividade é o resultado da produção dividida pelos recursos. Então, o que isso significa na prática? Significa que treinar o cérebro para ser produtivo é condicionar ele a produzir mais, só que usando menos recursos. A grande virada de chave aqui é focar em eficiência, e não só no esforço bruto. E falando em recursos, é fundamental entender que existem dois tipos. De um lado, os recursos materiais, aqueles que são tangíveis, que a gente pode pegar e que se esgotam, como dinheiro, comida, até livros. Do outro lado, temos os recursos subjetivos. Esses são abstratos, como conhecimento, tempo e foco. E por que subjetivos? Porque o valor deles e o quanto eles se desenvolvem dependem totalmente do nosso investimento mental. É aí, gente, que mora o nosso superpoder. Ok, agora, um momento de reflexão. Vamos pensar um pouco. Que tipo de pessoa produtiva cada um de nós costuma ser? Existem, basicamente, 3 perfis principais. Vamos ver em qual deles a gente se encaixa melhor. O primeiro perfil é o que a gente pode chamar de produtor baixo. É aquela pessoa que está sempre lutando com a falta de recursos. E isso vale tanto para os recursos materiais, tipo um ambiente de trabalho ruim, quanto para os subjetivos, como falta de motivação ou muita desorganização. Depois temos o produtor de alto esforço. Esse perfil até alcança bastante resultado, a produção é alta sim, mas a que custo? Geralmente, há um custo altíssimo de ansiedade, de estresse e de um monte de recursos jogados fora. Ou seja, a produção existe, mas a eficiência, essa fica para trás. E, finalmente, chegamos aonde a gente quer chegar: o produtor de alta performance. Essa é a pessoa que usa os recursos com sabedoria, com eficiência. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é equilíbrio. É alguém organizado, que se adapta fácil e que consegue resultados incríveis sem desperdiçar energia à toa. Beleza, então como é que a gente faz essa transição? Como a gente sai do alto esforço e chega na alta performance? A resposta, gente, está em entender o nosso motor principal, o cérebro. É bom pensar nele como uma máquina incrível que a gente pode e deve aprender a operar da melhor forma possível. A função primordial do nosso cérebro, o propósito final dele, é aperfeiçoar nossas ações e refinar nosso comportamento. Pensa bem, ele é uma ferramenta de adaptação fantástica, que permite que a gente modifique o ambiente ao nosso redor com base no que a gente vive e aprende. E assim como qualquer motor de alta performance, o cérebro precisa do combustível certo para funcionar no seu máximo. E que combustível é esse? É a estimulação. O cérebro anseia por estímulos. E o melhor tipo de combustível para o cérebro, sem dúvida, é a variedade. Ele adora estímulos sensoriais diferentes, experiências novas, desafios. É isso que cria novas conexões, as famosas sinapses, e mantém nossas redes neurais ágeis e eficientes. Em resumo, estimular os sentidos é o que deixa o cérebro afiado. Certo, agora que a gente já entendeu a teoria por trás disso, que tal irmos para a prática? Vamos ver agora um kit de ferramentas, com exercícios bem simples para a gente dar uma turbinada no desempenho do nosso cérebro. Ferramenta número 1. Aprender algo totalmente novo. Pode ser um idioma, um instrumento musical, qualquer coisa que tire o cérebro da zona de conforto. Aprender coisas novas estimula o que a gente chama de neuroplasticidade. Essa capacidade incrível que o cérebro tem de criar e reorganizar suas conexões. E o resultado disso? Melhora na memória e na atenção. Ferramenta número 2. Resolver um quebra-cabeça.
Parece simples, né? Mas esse exercício clássico é um treino e tanto. Ele desafia o planejamento, a visão espacial e nossa capacidade de resolver problemas. São as chamadas funções executivas que são essenciais para um cérebro saudável e, claro, produtivo. A terceira ferramenta é sobre engajar os sentidos. Pensa na sensação de andar com os pés na areia da praia. Esse tipo de estímulo, o estímulo tátil, é super importante para formar memórias bem fortes. E, de quebra, ainda ajuda a regular nossa resposta ao estresse. É um 2 em 1. E por último, a ferramenta número 4, contar uma história. Quando a gente conta uma história, a gente exercita um monte de coisa ao mesmo tempo. O pensamento abstrato, o raciocínio lógico, a inteligência emocional. É um treino completo para a mente e ainda por cima fortalece nossas conexões com outras pessoas. Bom, agora a gente entra na parte final. E olha, talvez seja a mais importante de todas. Para a gente alcançar uma produtividade que seja sustentável, duradoura, a gente precisa aprender a trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. E isso já nos leva direto a um ponto fundamental. A gente precisa derrubar o mito da multitarefa. As pesquisas são claras. Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo pode diminuir a produtividade em até 40%. Isso porque o cérebro não consegue focar de verdade em duas tarefas complexas ao mesmo tempo. O que ele faz é alternar o foco muito rápido entre uma e outra, isso gasta uma energia danada e aumenta muito a chance de cometer erros. Outra mudança de mentalidade que é crucial é a nossa relação com os erros. A gente precisa começar a abraçar os erros. Em vez de encarar um erro como um fracasso, a gente tem que enxergar o que ele realmente é, uma das formas mais eficientes de aprender e de resolver problemas. Um erro, se a gente para e analisa, é uma baita oportunidade de crescimento. E para fechar esse raciocínio, tem uma citação de Santo Agostinho que ilustra isso de forma brilhante. O mundo é um livro, e quem não viaja lê sempre a mesma página. Buscar novas experiências, novos conhecimentos, novos estímulos, é isso que nos permite virar a página e continuar alimentando nosso cérebro para que ele nunca pare de evoluir. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Depois de tudo que a gente conversou aqui, que página nova cada um de nós vai decidir ler hoje? A escolha de como nutrir a nossa mente, essa está nas nossas mãos.